Boa noite, Brasil! Sejam muito bem-vindos ao nosso circuito de debates na FAD. Esse é o primeiro do ano e a gente já começa com um assunto quente trazendo para vocês. A gente vai ter aqui hoje o nosso grande, querido professor Ricardo Barbucci, que vai falar sobre síndrome do intestino irritável. E todo mundo sabe o que é síndrome do intestino irritável. Ou você tem, ouviu falar de alguém que tenha, e como é que trata, como é que dá o diagnóstico. Não tem diagnóstico físico disso aí, não tem diagnóstico de exame disso aí. Ou seja, ela está diante de nós, mas a gente não sabe como ir. Então, o professor Ricardo Barbucci vai dizer para a gente como é que faz. E a doutora Adélia, do nosso querido Distrito Federal, vai apresentar um caso, vai falar algumas coisas também. E a gente vai ter isso arredondado pelo nosso presidente da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, Neuromotilidade, o professor Ricardo Viebig. Vamos ter comentando também, anotando as perguntas de vocês e todas as dúvidas, o Fábio Teixeira e a Carla Grange. Então, com isso, eu passo a palavra para o Fábio, para a gente não perder mais tempo aqui. Tá? Um grande abraço para vocês. Boa noite a todos. Já estávamos com saudades. Vamos retomar esse ano científico com toda a força, com toda a garra. Muito obrigado a todos vocês de todo o Brasil, todos os amigos, companheiros que aqui estão. Hoje nós temos aqui a grata honra de representar a Federação Brasileira de Gastro, a nossa querida Adélia, e representando nossa sociedade mãe, que é a Sociedade de Motilidade, o professor Viebig. E nada mais justo para começar o ano do que o grande Ricardo Barbucci, que é nosso amigo, nosso irmão, nosso incentivador, que vai trazer hoje para a gente o que há de mais novo. Uma pitada toda especial. Se preparem que vocês vão ver o que há de melhor em síndrome do intestino irritável. Querido Barbucci, seja bem-vindo mais uma vez. Você é o palmeirense que todos amamos. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O NAFAD sempre fazendo um sucesso estrondoso, né, no Brasil inteiro. E é uma honra ter sido convidado e ter essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês hoje sobre intestino irritável. Sem mais delongas, né? Vamos ver aqui se a gente... Tá dando o sharing screen direitinho aí? Tá aparecendo, Fábio? Barbucci, pronto. Perfeito, querido. Perfeito? Tá. Então, beleza. Vamos falar um pouquinho para vocês, então, sobre intestino irritável e depois a gente conversa um pouquinho e discute sobre eventuais dúvidas que surgiram e tem o caso da Adélia, que com certeza vai agregar bastante à minha fala de hoje. Bom, como vocês sabem, as doenças do aparelho digestivo a gente divide em dois grandes grupos de patologias, né? Um grupo que nós chamamos de doenças orgânicas, são aquelas doenças em que existe uma clara alteração orgânica que explica o que o paciente está sentindo. Alterações químicas, bioquímicas, inflamatórias, infecciosas ou eventualmente anatômicas. E um outro grande grupo de doenças que são aquele grupo das doenças tidas como funcionais, outrora definidas como doenças onde havia uma ausência de lesão orgânica que explicasse os sintomas. Hoje a gente sabe, inclusive por Roma 4, que essas doenças funcionais, na verdade, são doenças que se caracterizam basicamente por serem desordens da interação do eixo cérebro-intestinal. Entre eles, então, a gente tem a síndrome do intestino irritável como uma das doenças funcionais mais importantes, mais prevalentes e que mais interfere na qualidade de vida de quem tem. Hoje, a gente define, então, o intestino irritável como uma doença em que há necessidade de ter dor abdominal recorrente, pelo menos uma vez por semana, que deve estar presente e ativa nos últimos 3 meses e, como qualquer outra doença funcional, teve seu início há no mínimo 6 meses e é associada com 2 ou mais dos seguintes sintomas. Ela tem que ser relacionada com o ato evacuatório, ou seja, piorando ou melhorando essa dor com evacuação, ou alteração da frequência das fezes, ou alteração da forma dessas fezes. Alguns critérios corroborativos também são aceitos, como a presença, por exemplo, de muco nas fezes, sensação de evacuação incompleta e assim por diante. Se os nossos pacientes apresentarem esse tipo de sintomas e não apresentarem qualquer sinal ou sintoma de alarme evidente, a gente pode dizer, com uma sensibilidade de 70% a 96% e uma especificidade que gira em torno também de 80%, que o nosso paciente tem síndrome do intestino irritável, sim.
sem necessidade de a gente fazer qualquer exame, uma quantidade de exames muito elevada para que a gente possa chegar a essa conclusão. Exames mínimos, a gente vai ver mais para frente, são necessários de fato para a gente afastar eventuais doenças orgânicas que possam ser prevalentes no meio em que a gente vive, dependendo então do tipo de apresentação clínica do intestino irritável, que vocês sabem é dividido basicamente em 4 grupos, na dependência do tipo de fezes que o paciente elimina durante os seus sintomas. E é muito importante que a gente tenha, então, sentido da classificação de Bristol para essas fezes. Se o paciente, então, apresenta fezes tipo 1 ou 2 de Bristol em mais de 25% das evacuações e menos de 25% das evacuações fezes Bristol 6 e 7, eu tenho intestino irritável com predomínio de constipação, o oposto eu tenho intestino irritável com predomínio de diarreia, havendo mais de 25% de fezes 1 e 2 e mais de 25% de fezes 6 e 7, eu teria intestino irritável tipo misto, e não havendo qualquer padrão evacuatório, a gente fala em intestino irritável indeterminado. Esse padrão, essas características clínicas para o diagnóstico de intestino irritável puderam ter a sua importância comprovada em vários trabalhos, como esse aqui do professor Ian Tack, lá da Bélgica, em que se aplicava um questionário voltado para intestino irritável pela secretária do consultório dele, e se depois confirmava com o médico se de fato o diagnóstico era correto. E quando a gente aplica um questionário adequado para o intestino irritável, em 76% das vezes o diagnóstico é feito, e é feito de forma correta. A prevalência da síndrome do intestino irritável é bastante grande no mundo inteiro, especialmente no mundo ocidental, a gente tem uma quantidade muito boa da população com esse tipo de afecção. Por Roma 3, a gente tinha que quase 20% da população apresentava síndrome do intestino irritável. Com a mudança dos critérios de diagnóstico de Roma 3 para Roma 4, a prevalência da síndrome do intestino irritável caiu bastante. Hoje a gente tem em torno de 5% da população do planeta acometida por esse tipo de problema. E é importante que a gente mencione também que várias outras doenças funcionais podem vir de forma concomitante à síndrome do intestino irritável. Alguns trabalhos epidemiológicos mostram que 1 de cada 4 pacientes que procuram médicos nos Estados Unidos, no Canadá e na Grã-Bretanha tem pelo menos uma doença funcional. Como qualquer outra doença funcional, com exceção da diarreia funcional, é uma afecção que acomete basicamente mulheres e basicamente mulheres jovens. Uma coisa extremamente importante é que a fisiopatologia dessas afecções funcionais é bastante similar, o que faz com que seja também bastante comum a coexistência de doenças funcionais ao mesmo tempo. Também não é incomum a migração de um diagnóstico funcional para outro. É muito comum o paciente aparecer com intestino irritável, daqui a pouco ele não tem mais dor e passa a ter diarreia funcional, constipação funcional, ou isso tudo melhora, ele passa a ter dispepsia funcional ou pirose funcional e assim por diante. Também é bastante importante a coexistência dessas doenças funcionais com a nossa principal doença orgânica digestiva, a doença do refluxo gastroesofágico. Muito porque são doenças altamente prevalentes, mas também porque dividem mecanismos fisiopatológicos. E também existe uma correlação bastante importante dessas doenças funcionais e da própria doença do refluxo com doenças atópicas. Trabalhos mais recentes puderam comprovar que a incidência de atopia, especificamente asma, em pacientes com síndrome irritável é muito maior do que na população normal, e o contrário também existe. Não só os pacientes com síndrome irritável têm mais asma, como os pacientes com asma têm mais intestino irritável dos que não têm esse problema de atopia. Também existe uma coexistência muito frequente das síndromes funcionais intestinais com síndromes funcionais extraintestinais. Existe clara associação com fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, dor crônica em articulação temporomandibular, cistite intersticial, etc. O que sugere também mecanismos fisiopatológicos muito parecidos nessas situações clínicas. Como a gente sabe, as doenças funcionais também são muito moduladas pelo nosso bem-estar psicoemocional. Depressão, ansiedade, somatização são relativamente frequentes nesses pacientes e tendem a ter uma importância maior em quase 1/3 dos casos. Portanto, é muito importante que a gente tente identificar e tente quantificar a importância dessas doenças psiquiátricas, para que a gente possa encaminhar ou não o paciente para um tratamento com o psiquiatra junto com nós, gastroenterologistas. Alguns fatores de risco são bastante definidos para síndrome de intestino irritável, que passam, por exemplo, pelo sexo feminino, idade inferior a 50 anos,
falta de receber aleitamento materno por pelo menos 6 meses, baixo peso ao nascer, presença de ansiedade, depressão, história de infecções gastrointestinais prévias, história de uso de antibióticos, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, e especialmente história de abuso sexual na infância. Não necessariamente abuso sexual, mas eventualmente abuso psicológico ou traumas psicológicos na infância, são fatores de risco, sem dúvida, para a síndrome do intestino irritável, chegando a atingir quase 30% a 40% das pacientes que têm esse tipo de problema. Outros fatores de risco são representados pela coexistência de endometriose, diverticulose, baixo nível de exercícios, etc. História de estresse importante na família, como, por exemplo, história de adição. E se tem alguma coisa que o casamento melhora, é diminuir o risco de vocês terem síndrome do intestino irritável. A fisiopatologia é bastante complexa, envolve uma série de fatores representados, por exemplo, por inclusive polimorfismos genéticos, alterações enteroendócrinas das células neuroendócrinas no intestino, especificamente da serotonina, mas de outros neurotransmissores, como o peptídeo YY, PACAP, calmodulina, GLP-1, GLP-2, GIP, colicistoquinina, acetilcolina, etc. Existem também claras alterações da neuroplasticidade renal associada a esse grupo, a esse tipo de doença. Ativação imune da mucosa, a gente vai ver. São frequentes também histórias de associação com hipersensibilidade, alergias alimentares e intolerâncias alimentares nessa síndrome. E uma coisa bastante importante é a relação dessa síndrome com alteração da microbiota, com desbiose, com desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Vários trabalhos mais recentes têm mostrado, por exemplo, alteração bem definida da atividade de neurotransmissores, inclusive nas próprias biópsias de intestino, como é o caso da grelina, da densidade de células produtoras de secretina, de colicistoquinina e de outros neurotransmissores. Especificamente, então, tudo isso acaba sendo modulado pelo nosso sistema nervoso central, e essa modulação central também é feita de maneira anômala nos pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Havendo, então, um desequilíbrio da microbiota, havendo uma microbiota que não é aquela microbiota ideal para que a gente possa viver com saúde, a gente diz que a gente vive, então, em desbiose. Essa desbiose, então, pode se associar a várias afecções, inclusive, classicamente, as doenças funcionais, e talvez o exemplo mais claro de desequilíbrio da microbiota é a síndrome do intestino irritável. São vários os trabalhos que mostram diferentes diferenças da microbiota de pacientes que não têm intestino irritável para pacientes que têm intestino irritável, uma variedade muito grande de trabalhos mostrando aumento de determinados gêneros e espécies, diminuição de outros gêneros e espécies, mas, de qualquer maneira, quando a gente vive nesse regime de desequilíbrio, isso promove, então, várias alterações fisiológicas do nosso intestino, havendo, então, grande diminuição da produção de IgA, grande diminuição da produção de muco, grande diminuição da produção de defensinas e, principalmente, isso acaba culminando com um déficit na função dos tight junctions intestinais, o que promove um aumento da permeabilidade intestinal, o famoso leaky gut clássico das doenças funcionais. Esse aumento da permeabilidade intestinal permite, então, com que bactérias, seus produtos como os lipopolissacárides, antígenos alimentares, sais biliares, possam passar para as camadas mais profundas do intestino, o que atrai células inflamatórias, especificamente mastócitos, eventualmente eosinófilos, que, ao degranularem, produzem uma série de substâncias como histamina, entre outros, que atraem outras células inflamatórias, intensificando essa inflamação. Essa inflamação, então, é percebida por fibras nervosas aferentes, que vão levar essa informação direto para o nosso sistema nervoso central, especificamente para a região do hipotálamo, que se comunica, então, com a hipófise essa que vai alterar todas as glândulas endócrinas do nosso organismo. Além disso, respostas referentes diretamente pelo nervo vago interferem na motilidade, interferem na secreção e interferem na sensibilidade visceral. Essa modulação exercida pelo sistema nervoso central dessas informações aferentes é feita de maneira anômala na síndrome do intestino irritável quando a gente compara com indivíduos que não têm essa síndrome. A microbiota ainda participa de forma direta na fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, através da modulação que ela faz da secreção de hormônios e de neurotransmissores intestinais, já que as células neuroendócrinas no intestino são sensíveis à mudança da microbiota. Esses neurotransmissores e hormônios, então, uma vez secretados por essas células,
ganham a circulação ou estimulam diretamente fibras nervosas aferentes, alterando o eixo cérebro-intestinal. A microbiota ainda, por si só, produz vários neurotransmissores, aminas vasoativas, aminoácidos, ácidos graxos de cadeia curta, inclusive gases, que interferem na motilidade, interferem na sensibilidade, interferem na modulação central, portanto, participando diretamente da fisiopatologia dessa afecção. Talvez a célula mais estudada nos últimos tempos com relação à fisiopatologia da síndrome irritável são os mastócitos. Como a gente já mencionou, os mastócitos migram para a submucosa e, ao migrarem para a submucosa, secretam várias substâncias, com destaque aqui para a histamina. A histamina é extremamente importante porque ela interfere diretamente na permeabilidade da mucosa, interfere na secreção de água e eletrólitos pelo intestino, regula o fluxo sanguíneo e a resposta imune da mucosa, modifica diretamente a peristalse intestinal e modifica diretamente a sensibilidade visceral desses intestinos. Naturalmente, que para essa histamina realizar todas essas funções, ela precisa se ligar a receptores específicos da mucosa intestinal, com destaque, então, para os 3 tipos de receptores que nós temos, receptores H1, H2 e H3. A gente não tem medicamentos ainda que interfiram nos receptores H3, mas os receptores H1 e H2 a gente tem, e isso acaba sendo uma das novidades relacionadas com a abordagem e tratamento dessa afecção. Dependendo do tipo de bactérias que eu tenho no intestino, também essas bactérias, então, vão fermentar produtos não digeridos, produzir diferentes tipos de gases, e diferentes tipos de bactérias produzem diferentes tipos de gases, e diferentes tipos de gases também podem produzir diferentes repercussões clínicas. É clássico, por exemplo, a história de microbiota produtora de metano se associa à constipação, microbiota produtora de gás sulfídrico se associa, por exemplo, à diarreia, e assim por diante. Outra coisa bastante importante em relação à fisiopatologia da síndrome irritável é a história do supercrescimento bacteriano. Normalmente, o supercrescimento, ele se associa no intestino irritável uma percentagem bastante alta, que pode chegar a quase 2/3 dos pacientes. E muitas vezes essa síndrome irritável pode ser secundária, então, a infecções abdominais prévias, sejam por bactérias, sejam por vírus. De uma maneira geral, as doenças intestinais secundárias a infecções, as infecções são normalmente secundárias a infecções de germes que inflamam mais o intestino delgado distal ou o intestino grosso especificamente. Então, bactérias como Salmonella, Campylobacter e Shigella, todas elas aumentam o risco, então, de intestino irritável pós-infeccioso. Basicamente, o que se tem da teoria mais recente de autoimunidade associada à fisiopatologia da síndrome irritável é que essas bactérias produzem em comum uma toxina e que o nosso organismo, então, produziria um anticorpo contra essa toxina. Mas, por um erro do nosso sistema imunológico, existe também a produção de um anticorpo contra uma proteína extremamente importante, a vinculina. Vinculina essa que é essencial para manter a estrutura celular, especificamente das células mais importantes, coordenadoras da motilidade intestinal, as células de Carral. Havendo anticorpos, então, antivinculina, isso diminui a densidade das células de Carral, que leva, então, a uma alteração da motilidade intestinal, alteração essa que aumenta o risco de supercrescimento bacteriano de intestino delgado e supercrescimento fúngico de intestino delgado, gerando, então, uma série de sintomas, participando da fisiopatologia dessa síndrome. Especificamente, isso é mais comum em mulheres jovens, né? Especificamente em mulheres que estão passando por estresse emocional durante esse quadro infeccioso. Um alento para os pacientes que têm esse tipo de problema secundário à infecção é que cerca de 2/3 dos casos se resolvem em torno de 5 anos. A incidência, então, de síndrome irritável pós-infecciosa no grupo todo de intestino irritável pode chegar a quase 1/3 da população que apresenta essa afecção. A gente tem buscado cada vez mais exames que possam nos dar um diagnóstico mais objetivo da síndrome irritável, não tão etéreo como o diagnóstico clínico que a gente apresentou para vocês. Então, vários grupos têm buscado isso e alguns grupos têm encontrado resultados interessantes, como, por exemplo, esse grupo europeu que mostrou que se o paciente tem suspeita de síndrome irritável, apresenta níveis alterados de interleucina 1-beta, interleucina 1-6, interleucina 12, cromogranina A, calprotectina, beta-defensinas
e ácidos graxos cadeia curta, especificamente valerato, caproato, é possível a gente fazer um diagnóstico mais objetivo da síndrome do intestino irritável baseado nesses exames, com uma sensibilidade próxima de 90% e uma especificidade também próxima de 90%. Essas alterações relacionadas com a secreção de interleucinas e de cromogranina, etc., também corrobora para outro fator de risco associado à síndrome do intestino irritável, que é a eventual associação com doenças autoimunes, como a doença celíaca, a doença inflamatória intestinal e a própria artrite reumatoide. Várias doenças orgânicas podem vir associadas à síndrome do intestino irritável com razoável frequência. Sem dúvida, a mais conhecida e talvez a mais prevalente seja a intolerância à lactose. Depois, a sensibilidade ao trigo não celíaco. A própria doença celíaca deve ser pensada principalmente em pacientes com síndrome do intestino irritável com predomínio de diarreia. Esse mesmo grupo com predomínio de diarreia, a gente deve pensar na síndrome do supercrescimento bacteriano e fúngico como eventualmente um complicador ou até o principal causador da síndrome. Valores especificamente baixos de proteína C reativa e calprotectina podem, com relativo grau de certeza, excluir doenças inflamatórias intestinais e nos autorizar, então, a continuar o tratamento da síndrome do intestino irritável. Especificamente, a gente deve ter um cuidado muito grande para mulheres que pioram dos sintomas durante a menstruação. A endometriose, ela pode, com frequência, coexistir com a síndrome do intestino irritável e, eventualmente, até mimetizar a síndrome do intestino irritável de uma maneira bastante clara. Tanto a endometriose quanto a síndrome do intestino irritável apresentam vários mecanismos fisiopatológicos em comum, como, por exemplo, o desequilíbrio da microbiota, o aumento da permeabilidade intestinal, infiltrado mastocítico e inflamação neuronal. Existem hoje, claro, vários trabalhos que confirmam a predisposição genética para a gente desenvolver síndromes funcionais, e a mesma coisa acontece na síndrome do intestino irritável. Gêmeos, então, monozigóticos têm chance 2 vezes maior de ter síndrome do intestino irritável do que gêmeos dizigóticos. E vários genes têm sido associados a essa patologia. Na verdade, a história familiar também é extremamente importante para o diagnóstico. Se a gente tiver algum parente nosso de primeiro grau, especificamente a mãe com história de intestino irritável, a nossa chance de ter intestino irritável é bastante grande. Uma vez, então, feito o diagnóstico, a gente vai passar para a parte de tratamento dessa síndrome. É muito importante que, inicialmente, a gente oriente os nossos pacientes e explique para eles da benignidade dessa patologia. Em contrapartida, também a gente tem que tornar claro para os nossos pacientes do aspecto crônico dessa síndrome funcional. A gente deve entender que, de fato, essa síndrome atrapalha muito a qualidade de vida de quem a apresenta, e é muito importante que a gente tenha em mente que esse prejuízo da qualidade de vida pode interferir até na cognição dos nossos pacientes, aumentando o risco de ansiedade e de outras doenças neuropsíquicas. Uma coisa extremamente importante é que, provavelmente no futuro, a gente vai determinar o tipo de tratamento para o nosso paciente de acordo com o mecanismo fisiopatológico alterado na síndrome do intestino irritável. E esses mecanismos fisiopatológicos têm sido cada vez mais linkados a alterações genéticas específicas. Então, no futuro, muito provavelmente, a gente vai fazer estudo genético do nosso paciente e entender qual é o gene que está alterado e, a partir dessa alteração, direcionar o tratamento mais direto. É o caso, por exemplo, de cerca de 3 a 5% dos pacientes que têm intestino irritável e que têm uma mutação desse gene SCN5A, que é o gene que coordena a permeabilidade dos canais de sódio. Nessa situação, eu poderia direcionar o tratamento desse paciente com bloqueadores de canal de sódio, como a mexiletina, com resultados clínicos muito provavelmente melhores do que se não tivesse essa alteração, essa mutação. A mesma coisa se relaciona com eventuais intolerâncias alimentares ou outras reações adversas a alimentos, a presença de desequilíbrio da microbiota, a presença de inflamação importante da mucosa, permeabilidade intestinal, metabolismo dos ácidos biliares, se estão aumentados ou são diminuídos, e anormalidades do metabolismo da serotonina. Tudo isso direcionando o tipo de tratamento em que a gente teria mais chance de fazer o nosso paciente melhorar. Muito importante a gente ter em mente que o efeito placebo no tratamento desses pacientes é em média de 40%, podendo chegar a quase a 60% dessa população.
Um dos tratamentos assim que a gente utiliza no início do tratamento mais utilizado são as modificações então dietéticas que a gente coloca para os nossos pacientes. Em média, cerca de 70% dos pacientes com intestino irritável melhoram com alguma abordagem dietética. Das dietas propostas para o tratamento dessa patologia, sem dúvida, a dieta pobre em FODMAPs é talvez a mais falada, pelo menos a mais conhecida, não sei se a mais estudada. Como os senhores sabem, os FODMAPs são representados, então, por 5 grupos de alimentos que têm como características terem um alto poder fermentativo. Todos eles são açúcares, oligosacarídeos, monossacarídeos, e que têm, então, o poder de serem altamente fermentados, que representam, então, a guloseima predileta das bactérias intestinais. A dieta pobre em FODMAPs, sem dúvida, tem se mostrado eficaz em alguns casos, já que quando não existe a digestão e absorção desses oligosacáridos ou monossacáridos ou disacáridos, isso faz com que várias coisas se alterem no nosso intestino. Por exemplo, isso aumenta a osmolaridade intestinal, especificamente na má absorção de frutose e polióis. Esses carboidratos, então, por serem altamente fermentáveis, geram a produção de vários gases que podem interferir diretamente na motilidade, pode distender o intestino e levar a uma série de sintomas, além desses açúcares também serem fermentados e produzirem vários ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos esses que interferem na motilidade, interferem na imunidade, interferem inclusive na modulação central dos estímulos aferentes, já que podem interferir na liberação de serotonina cerebral, além de interferir na própria permeabilidade da barreira hematoencefálica. Entretanto, não é todo paciente que melhora com uma dieta pobre em FODMAPs. Na verdade, quando a gente pega as meta-análises, essa é uma meta-análise recente do pessoal do American Journal of Gastroenterology, vocês veem que esse artigo a gente tem aí professor Brian Lacey, professor Ford, professor Quigley, Moya Ed, mostrando que não existe até o momento evidência de fato robusta de que os FODMAPs de fato tenham ação na síndrome do intestino irritável. Esse recente guideline, publicado agora em janeiro de 2021 pelo ACG, também coloca que eles recomendam uma dieta pobre em FODMAPs por um tempo limitado, mas mostram que o grau de recomendação é condicional e a evidência obtida com os trabalhos é bastante limitada. Entretanto, alguns fatores podem nos ajudar a saber se nossos pacientes vão responder ou não a uma dieta pobre em FODMAPs. E isso inclui, por exemplo, se o paciente já vem com uma dieta pobre em lactose ou glúten inicialmente. Esses pacientes, se já vêm fazendo isso e não estão respondendo, ou respondendo muito pouco, são pacientes que tendem a não responder a uma dieta pobre em FODMAPs. Se fosse possível analisar a microbiota dos nossos pacientes, o que eu acho um tanto quanto desnecessário, mas existem algumas evidências que a presença de bactérias sacarolíticas, como os ruminococos ou Faecalibacterium browniense, pode aumentar a chance de resposta a uma dieta pobre em FODMAPs. Dentre os FODMAPs, a gente tem aí a lactose, e a intolerância à lactose é uma das coisas talvez mais frequentes na nossa prática diária e, com certeza, nos nossos pacientes com síndrome do intestino irritável. Não existe qualquer diferença entre má absorção ou má digestão de lactose em pacientes com intestino irritável e sem intestino irritável. Entretanto, quando a gente analisa a intolerância, a gente vê que essa é muito mais frequente em indivíduos que têm intestino irritável. Isso provavelmente se deve às alterações de sensibilidade visceral que caracterizam a SACIL, né? Outra coisa que caracteriza esses indivíduos intolerantes é que eles são muito mais intolerantes do que os que têm outros, ou que têm intolerância à lactose e não têm intestino irritável, ou seja, eles toleram muito menos lactose do que os pacientes que não têm intestino irritável. Mais recentemente, a intolerância à proteína do leite, especificamente a proteína 1-beta-caseína, mostrou que isso pode agravar a intolerância à lactose e ela, por si só, levar a várias manifestações clínicas, como distensão e diarreia. Então, em indivíduos que são sensíveis a 1-beta-caseína, essa 1-beta-caseína sendo parcialmente digerida, leva à produção da beta-casomorfina 7, que é um agente antagonista dos receptores miopioides, o que pode levar, então, a diarreia e desconforto e agravar a intolerância à lactose. A substituição de leites A1 por leites A2 tende a corrigir esse processo. O supercrescimento bacteriano é uma coisa que tem sempre que ser pensada nos pacientes com intestino irritável,
especialmente se o paciente tem alguma suspeita de intolerância alimentar. A síndrome do supercrescimento agrava a intolerância a qualquer carboidrato. Tá? Isso é especificamente importante quando a gente estuda intolerância à frutose e a outro monossacarídeo, como são os polióis, como é o caso do sorbitol. Vocês veem claramente, quando a gente trata o supercrescimento, a intolerância à frutose praticamente desaparece. Também é uma diminuição bastante importante da intolerância à lactose. Especificamente o sorbitol, hoje tem sido usado, do ponto de vista de pesquisa, como um mecanismo de a gente avaliar trofia de intestino delgado. Não tem qualquer sentido a gente pedir, por exemplo, o teste respiratório para sorbitol para conduzir pacientes com intestino irritável. Normalmente, quando há intolerância ao sorbitol, essa intolerância tem direta relação com lesão de enterócito. Isso pode ser um dos marcadores, por exemplo, de doença celíaca ou de qualquer atrofia intestinal, até secundária ao próprio supercrescimento bacteriano. Um grupo de pacientes que tem sido até selecionado, considerado por muitos como sendo um tipo específico de doença, que são aqueles pacientes que têm intestino irritável e têm sensibilidade ao trigo não celíaco. Isso ocorre mais ou menos em 30% dos pacientes com síndrome irritável. Tem sido também discutida a importância do glúten na condução desses pacientes. O fato que muitos desses pacientes têm também alergia alimentar clássica e IgE-mediada, outros têm outras intolerâncias associadas, e é importante que quando a gente pega os pacientes com sensibilidade ao trigo não celíaco, quase metade deles tem intestino irritável. Nos pacientes que têm intestino irritável, cerca de 30% pode ter esse tipo de sensibilidade. Entretanto, os trabalhos mais recentes em que se usa refeições placebo, dos pacientes tidos como tendo intolerância ao trigo, somente uma minoria, em torno de 10%, que de fato vai apresentar esse tipo de reação. E, novamente, a mesma meta-análise publicada por Moed e colaboradores mostra claramente que não existe, até o momento, evidência robusta que suporte, então, a dieta pobre em glúten na condução desses pacientes. Novamente, o guideline do ACD mostrando que as evidências são fracas e a qualidade dos trabalhos também é ruim. Mais recentemente, a gente tem dado também bastante importância à alergia a determinados alimentos. As alergias clássicas e IgE-mediadas são um tanto quanto raras na intestino irritável. Entretanto, cada vez mais tem se observado uma reação alérgica, entre aspas, localizada na mucosa intestinal e que não tem repercussão sistêmica, né? Isso está sendo observado cada vez mais e cada vez mais se valoriza, então, a participação dos mastócitos na geração dessa reação adversa localizada. Então, alguns trabalhos têm mostrado que podem existir métodos de mucosa, né, em que a gente coloca o glúten ou qualquer outro alimento suspeito em contato com a mucosa e tenta-se, então, se observar se tem ou não tem reação local. Isso pode ser feito na mucosa oral, isso pode ser feito na mucosa colônica. Biópsias de intestino também podem aumentar a sensibilidade. E uma coisa extremamente importante que deve entrar na nossa prática nos próximos anos é o teste de estimulação basofílica, em que a gente separa o basófilo do nosso paciente, expõe esse basófilo a determinado antígeno alimentar e se observa se ele degranula ou não. Esse teste, quando alterado, ajuda muito no diagnóstico de sensibilidade alimentar e também de alergias alimentares. E quando a gente estipula a dieta baseada nesse teste, a chance do nosso paciente melhorar é extremamente grande. A mesma coisa com relação à história da alergia ao níquel. E vários tipos de alimentos podem gerar sintomas no sistema irritável, já que eles podem alterar a produção de células neuroendócrinas intestinais que são sensíveis não só à microbiota, mas também a antígenos alimentares. A mesma coisa acontece com mecanorreceptores, que podem também gerar uma série de sintomas associados a vários tipos de alimentos. Então, hoje, a gente tem um diário alimentar com um mecanismo até mais importante do que qualquer teste respiratório ou alérgico, como modulador do tipo de dieta a ser instituída nos nossos pacientes. Lembrando, então, que o supercrescimento pode estar presente e pode estar presente em grande quantidade dos pacientes, especificamente na forma diarreica de apresentação da síndrome irritável. Então, a dieta deve ser individualizada, se possível, né? E a confecção de um diário alimentar é essencial para que a gente possa conduzir os nossos pacientes de forma adequada e os pacientes responderem ao tratamento também de forma adequada.
Se existe dor, e é obrigatório existir dor para que tenha intestino irritável, o uso de antiespasmódicos pode ser utilizado com resultados também bastante interessantes. Então, trimebutina, brometo de etilônio, o óleo de menta, mebeverina, pinavério, simetrópio podem ser utilizados. Esse é um trial que a gente vê aqui com o brometo de etilônio, um estudo randomizado, prospectivo, duplo cego, produzido pelo professor Tak e seus colaboradores, que mostra claramente o efeito benéfico, então, o uso, por exemplo, desse antiespasmódico na condução de pacientes com síndrome do intestino irritável. Muito importante os senhores terem em mente, orientar os pacientes de vocês, que essa resposta não é uma resposta imediata. Os pacientes começam a melhorar do desconforto abdominal com os antiespasmódicos a partir de 4, 5 semanas de tratamento. Os antiespasmódicos, como o etilônio, podem aliviar bastante a dor e podem interferir também no ritmo intestinal. Só que, para isso, normalmente, as doses necessárias são doses maiores. Também para o tratamento da dor e da distensão, a gente pode usar probióticos, né? Embora não existam cepas específicas, antidepressivos podem ser usados tanto os serotoninérgicos quanto os tricíclicos. Os antibióticos podem ser utilizados aí com destaque para a rifaximina, especialmente quando tem queixa de distensão e flatulência excessiva. A glutamina em dose adequada, seja de 20 a 30 gramas por dia, pode nos ajudar. Antagonistas H1, como a ebastina, em doses também elevadas, 20 miligramas por dia, podem aliviar também a sensação de dor. O ibodutan ainda não temos no Brasil, mas deve chegar, um antagonista NK2. Medicamentos como pregabalina, gabapentina também têm efeito positivo sobre o controle da dor. Quando há predomínio de diarreia, os agonistas miopioides como o aloperamida, né, podem ser utilizados, os antiespasmódicos também aqui, probióticos. No caso de diarreia, os antidepressivos tricíclicos são os preferenciais. A rifaximina ganha até mais importância na diarreia do que na constipação, já que a chance de supercrescimento também aqui é maior. Antagonistas 5-HT3, como a danzetrona, ramozetrona e a alozetrona. Especificamente, o danzetrona tem se mostrado bastante útil na condução desses pacientes. Mesalazina, normalmente em doses mais baixas. Estabilizadores de membrana de mastócitos eosinófilos, como o cetotifeno especificamente, tem trazido resultados bastante interessantes. Novamente, a glutamina. Não é incomum a má absorção de sais biliares nesses pacientes que têm síndrome irritável com predomínio de diarreia. E medicamentos como o ácido beticoli, a colistinamina, colistipol e colizivalan podem ser utilizados, já que absorvendo os sais biliares ou mudando o pool de sais biliares, os resultados são interessantes. Já está disponível também nos Estados Unidos um agonista miopioide antagonista teta, como é o caso da luxadolina, que tem ganho bastante importância nos últimos anos. E a azimadolina, um agonista opioide, a gente ainda não tem disponível. Lembrando que quase 30% dos pacientes com intestino irritável e predomínio de diarreia podem ter má absorção de sais biliares. No caso de constipação, então, o destaque são para os antiespasmódicos novamente, os agonistas 5-HT4, como a prucaloprida e mesmo o tegazeróide, antidepressivos, e aqui os serotoninérgicos vão ser mais utilizados, o polietilenglicol, fibras especificamente solúveis, lubiprostona pode ser utilizada nessa dose menor do que aquela utilizada para constipação. Já existem nos Estados Unidos, então, outros secretagogos como lacnotida, precanatida e o próprio tenapanor, que é um inibidor dos canais de sódio e dos transient receptor potential channels guanilol de tipo 1, e, naturalmente, os probióticos. Vários medicamentos novos têm sido utilizados com interferência direta sobre os mastócitos que participam da fisiopatologia desses pacientes, já que esses mastócitos podem levar a uma produção de uma série de citocinas, além da histamina, e isso causar uma série de alterações motoras, secretoras e de sensibilidade visceral. Então, além dos antagonistas histaminérgicos, vários outros medicamentos têm sido disponíveis, como os agonistas canabinoides, o canabidiol a gente já tem disponível no Brasil, carotenoides, e mesmo a cúrcuma também pode ser utilizada para esse fim. Vocês viram que a cúrcuma, em doses variáveis, normalmente doses pequenas, bem inferiores àquelas doses utilizadas na retocolite, pode trazer resultado com alguns trabalhos interessantes. Os probióticos têm tudo para funcionar na síndrome irritável por vários mecanismos. Entretanto, a gente não tem ainda uma cepa específica ou combinação de cepa que tenha robustez suficiente para ser utilizada sempre nessa situação. Um destaque, especificamente, seriam os psicobióticos, que podem, além de corrigir
a desbiose, alterar diretamente a sensibilidade abdominal dos nossos pacientes e ainda modular, então, a resposta central, diminuindo a ansiedade, eventualmente a depressão. É o caso, por exemplo, da combinação do Lactobacillus acidófilos R52 com o Bifidobacterium longo R175, que, como os senhores veem, também pode ter um efeito interessante. Além disso, o exercício físico é extremamente importante, já que modula a microbiota, melhora o grau de ansiedade dos nossos pacientes. Tratamentos alternativos como acupuntura, mocha, né? Relaxamento e terapia cognitiva também pode ser utilizado. E, por fim, o que a gente tem, pelos trabalhos internacionais, mais evidência de que funciona é a hipnoterapia. Esse é um guideline proposto também agora por professor Michael Camilleri, em que ele mostra, basicamente, a orientação como abordar e tratar os pacientes com síndrome de intestino irritável. E já começaria inicialmente com uma alteração dietética, eventualmente já iniciando psicoterapia e neuromodulação para os pacientes que já têm algum distúrbio do humor, interferir, então, na constipação com laxativos osmóticos e com agonistas opioides periféricos, e seguir, então, a realização de outros métodos de diagnóstico para o diagnóstico diferencial de doenças orgânicas e tratamentos alternativos depois, no final, para que a gente possa, então, melhorar a qualidade de vida dos pacientes que apresentam esse tipo de patologia. Concluindo, então, a gente tem a síndrome do intestino irritável com uma afecção extremamente importante, de incidência crescente, fisiopatologia cada vez mais complexa, que tem seu tratamento dependente da dieta, de vários fármacos, entretanto, necessitam de mais evidência científica que, de fato, comprovem a sua eficácia. E a gente tem, com certeza, um mundo de assunto para aprender, para estudar sobre essa afecção tão frequente e que incomoda tanto a nossa qualidade de vida. Isso que eu queria falar para os senhores. Muito obrigado.